o melhor, é muito bom vê-los novamente. Eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas, ou seja, tem pessoas novas assistindo o culto de hoje. Quem que está por aí? Só levanta a mãozinha aí que está. Ah, legal, legal, muito jóia. Eu estou vendo aqui, Eduardo, ô Newton, muito bom ver você. Ok, sejam muito bem-vindos. Ah, Deus os abençoe nesse tempo que nós vamos passar juntos. Vamos dar uma olhadinha na palavra do Senhor, no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. Se você tiver sua Bíblia aí, é uma boa. Agora, se não tiver, o nosso irmão Edson Ada vai projetar para nós. Tiago, capítulo 3, versículos 1 a 12. Vamos lá? Ok, vamos ler juntos esse texto? Eu vou ler aqui na versão atualizada, Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12. Vamos ler juntos, então? Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestre, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Agora, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Muito bem. Tiago, irmãos, é um livro interessante e também muito prático. Essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Nos evangelhos, a gente encontra pelo menos 4 Tiagos. O Tiago, irmão de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, que é pai de Judas. Esse Judas não é o Judas Iscariotes. Tiago, irmão de Jesus, ele se tornou líder lá na igreja de Jerusalém, e esta carta foi escrita para as 12 tribos da dispersão. O que seria essa dispersão? Eram judeus cristãos que viviam fora da Palestina e estavam espalhados, isso por causa da perseguição. Tiago, ele não faz rodeios em suas exortações. Interessante, ele é curto e grosso. Você lendo o livro de Tiago, dos 108 versículos, metade
54 são ordens e mandamentos. Irmãos, isso aqui eu não contei não, viu? Isso aqui eu vi num comentário. Se você olhar esse livro, vai notar que há vários conselhos de como se deve viver a fé, de maneira prática, e junto com isso, ele também dá dicas de como isso pode ser feito. Jesus também, ele se preocupou com os seus discípulos no que se refere à fé. Acho que os irmãos se lembram várias passagens em que Jesus fala, né, sobre a questão daqueles que andavam ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer, vestir. Jesus até falou assim para ele, homens de pequena fé. Então, em vários momentos, o próprio Jesus também, ele se preocupou com a questão da fé dos seus discípulos. Quando a gente olha aqui o livro de Tiago, nós vamos observar que Tiago ele faz várias abordagens. Então eu gostaria assim de citar para que a gente possa ter uma visão mais panorâmica desse livro, talvez isso possa ajudar no nosso entendimento. Muito bem. Tiago, ele no capítulo 1, ele exorta os seus ouvintes a assumir uma postura apropriada diante dos problemas e provações. Ou seja, Tiago está falando como que se deve comportar quando enfrenta dificuldades. Nesse mesmo capítulo 1, Tiago adverte a tomar uma posição correta diante da palavra de Deus. Ou seja, fazer o que a palavra de Deus está pedindo para fazer. Indo para o capítulo 2, Tiago ele repreende demonstrações de parcialidade carnal, ou seja, não aprova o compactuar e ficar indiferente para as questões carnais. Ainda no capítulo 2, ele traz clareza sobre a inutilidade da fé sem obras. Entrando no capítulo 3, ele trata com vigor sobre o pecado de falar sem controle, usando de forma indevida a língua. Indo para o capítulo 4, Tiago ele expõe também sobre a sabedoria verdadeira e falsa. Também aconselha para evitar discórdias. Também ele dá essa exortação para evitar o interesse pelo mundo e deixar bem longe de nós o orgulho. Porque a gente sabe que o orgulho, ou melhor, a soberba precede a ruína. Ainda no capítulo 4, Tiago ele dá valor sobre o respeito mútuo. Ainda no capítulo 4, ele repreende de maneira forte como é que cada um está conduzindo suas atividades comerciais. Entrando no capítulo 5, Tiago, ele encoraja a enfrentar com paciência as dificuldades da vida. Ainda no 5, ele mostra como agir diante da aflição. E, finalmente, encerrando o capítulo 5, ele enfatiza a necessidade de restaurar o irmão que se desviou. Então, nessa manhã, gostaria de extrair desse livro uma abordagem e orientações quanto ao uso da língua, nesse capítulo 3 de Tiago. Eu gostaria, assim, de assistir com vocês um pequeno vídeo que eu achei muito interessante. É uma coisa, assim, bem rapidinha, 2 minutinhos, dá para a gente assistir. Então, vou pedir para o nosso irmão Edson que pudesse postar para nós. Vamos assistir juntos. Certa vez li um pensamento que afirmava: palavras matam mais que armas. Armas ferem o corpo, palavras ferem a alma. Pense em quantos problemas já criamos simplesmente com nossas palavras. No 3º capítulo da carta de Tiago, a partir do verso 3, ele fala sobre a necessidade de se controlar o que falamos. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro.
Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grande selva. Interessante as metáforas que Tiago usa. Primeiramente, ele usa a figura do cavalo e dos navios para ensinar a importância do autocontrole. Isso porque existem pessoas que falam mais do que deveriam falar, em momentos nos quais deveriam se calar e da forma inadequada. Então Tiago apresenta o perigo das palavras descontroladas ao compará-las com uma fagulha que cai na selva e forma um grande incêndio. Esse é o perigo quando a boca é mais rápida que o cérebro. Quando falamos sem pensar, corremos o grande risco de começarmos um problema que pode fugir do nosso controle. E depois, as consequências podem ser destruidoras. Por isso, quando você sentir vontade de expor um pensamento, questione-se. Vou falar a coisa certa? Vou falar no momento certo? Vou falar para a pessoa certa? Vou falar de forma certa? Sabe, quando nossas palavras não forem construtivas, o silêncio é o melhor discurso. Ok, obrigado. Então vamos continuar, né? Então nessa manhã eu gostaria de abordar esse tema apresentado por Tiago e coloquei o seguinte título para a nossa meditação de hoje: Princípios para a fé prática, o uso da língua. Irmãos, esse é um assunto que muitas vezes não é dado a devida importância e por causa disso tem sido motivo de muitos, mas muitos, destruírem e serem destruídos por esse pequeno órgão que coloca em chamas toda a carreira da existência humana. Pois é, irmãos, por que Tiago fala sobre esse assunto? Muitos cristãos da dispersão estavam passando por várias provações e perseguições. Muitos cristãos da dispersão, debaixo dessas provações e das ameaças de perseguição, pensavam em abandonar seu compromisso cristão e estavam se acomodando ao mundo. Pensavam em abandonar a fé, em vez de comprová-la e de até promovê-la. É nesse contexto que Tiago orienta como pastor e exorta como um profeta até nessa questão do uso da língua. Olha só, irmãos. Tiago, ele faz isso porque esses cristãos estavam se amoldando a esse estilo do uso da língua, exibindo um comportamento mundano. E nesse texto, Tiago fala do poder que a língua tem, tanto para o bem quanto para o mal. Se nós observarmos o versículo 1 e 2, ele está falando para os mestres, para os líderes. Sabem os irmãos que todo líder não é perfeito. Nem sempre esse líder, esse mestre, consegue viver plenamente o que ensina. Esse líder, esse mestre, ele ofende, ele machuca, ele faz tropeçar, ele tropeça, ele causa feridas profundas. E esses precisam ser mestres na arte do perdão e na arte da reconciliação. Ou seja, irmãos, esse precisa ser cheio do Espírito Santo que o faz humilde. Sem isso na vida, esse fará mais mal do que bem. Quando nós observamos aqui o versículo 4, me chama a atenção a comparação feita da língua com o leme de um grande navio. Proporcionalmente ao tamanho do navio, esse leme é insignificante. Mas é o leme que direciona esse grande navio.
Um navio que sai de um lugar com o objetivo de chegar a um destino, se mudar 1 grau na saída, ou mesmo diante da sua viagem, se mudar esse 1 grau, que parece ser imperceptível, lá na frente, não vai chegar ao seu destino. Esse é o poder do leme. Esse é o poder da língua, onde Tiago faz essa comparação. Irmãos, muitos não estão percebendo esse grau mudado. Se o estilo de vida é assim, não vai perceber mesmo. E às vezes, ou muitas vezes, quando perceber, já é tarde. Já deixou muitos prostrados pelo caminho. A palavra no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, fala: porque a boca fala do que está cheio o coração. E Tiago fala do que a língua, esse pequeno órgão, pode fazer. Mas, irmãos, não quer dizer que nós precisamos fazer. No versículo 7 desse capítulo 3, Tiago diz que a língua doma toda espécie de feras, aves, répteis, seres marinhos. Lá no versículo 8 ele diz que a língua nenhum dos homens é capaz de domar. Interessante ver que esse pequeno órgão, o que ele é e o que ele é capaz de fazer. Olha só, irmãos, interessante, hein? E todos nós temos esse órgão. A questão é, como é que nós vamos usar esse órgão? E quero olhar com vocês, o versículo 9, olha só a citação que Tiago fala a respeito dessa língua, desse pequeno órgão. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Olha só aqui, irmãos, Tiago está citando de maneira bem clara a vida, a atitude, o estilo de vida de um cristão carnal. Paulo cita e dá características sobre esse homem carnal, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3. Eu quero mencionar algumas características. Olha só, esse homem carnal, ele já recebeu a Cristo, mas vive em derrota, porque confia em seus próprios esforços para viver a vida cristã. Não cresce, continua sempre criança. Age segundo os homens. Está no meio dos espirituais, mas não abandonou totalmente os modos e os costumes carnais. Esse homem carnal está inclinado para as obras da carne, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, conforme diz o texto. Estes também acreditam em Deus e que a Bíblia é inspirada por ele, mas vivem inconstantemente. Pensam em satisfazer os seus prazeres. São pessoas que nasceram, mas que por diversas razões não prosseguiram no crescimento, mantendo seus velhos hábitos e conceitos. Confiam em seus próprios esforços para viver a vida cristã. A vida espiritual é cheia de altos e baixos. Então, irmãos, Tiago está dizendo que para o cristão, o verdadeiro cristão, é impossível isso acontecer. O quê? Da mesma fonte jorrar água doce e salgada. A figueira não pode produzir azeitonas, nem a videira figos. Irmãos, é impossível, vai contra a natureza. Então é nesse contexto que Tiago está dando várias orientações práticas a respeito da fé. Então eu queria fechar esse momento, que assim é algo que está assim, incomodando o meu coração,
e trazer alguns desafios para todos nós nesta manhã. Primeiro, irmãos, vamos deixar o Espírito Santo ser o nosso piloto, o nosso timoneiro. Diante desse potencial da língua, que podemos com ela edificar pessoas, podemos edificar um ministério, uma causa, uma família, uma esposa, um marido, filhos, e manter isso por longo tempo. Mas também nós podemos destruir tudo em uma conversa com o mau uso da língua. Isso, irmãos, a gente faz isso em pouco tempo. O que levou anos para ser edificado, em minutos destruímos com uma única palavra, uma palavra maldita. Para que não precisemos fazer aquilo que descreve Tiago, precisamos diariamente andar cheios do Espírito Santo. Então, irmãos, decida isso hoje, decida isso agora. Da minha boca não sairá nenhuma palavra torpe. Da minha boca sairá palavras que só edificam. Aí você fala, pastor, eu tento, mas não consigo. Na hora do vamos ver, falei o que não devia. Em vez de levantar a pessoa, pisei com as minhas más palavras. Irmão, irmã, talvez sem você perceber, ou mesmo ciente, não consegue ter vitória na questão da língua, é porque alguma língua carnal foi usada contra você. Alguém, pai, mãe, irmãos de sangue, irmãos em Cristo, parentes, professores, amigos, o marido, a esposa, usaram esse instrumento carregado com veneno mortífero e entrou na sua vida. Irmãos, uma palavra maldita você assumiu, deixou entrar em você e hoje está fazendo a mesma coisa com os outros. Palavras malditas no passado viraram pesadelos, prisões e continuam fazendo parte, estão ainda presentes em nossas vidas. Quem sabe na sua vida. Irmãos, eu quero olhar isso com muito carinho com você, porque às vezes isso tem sido motivo para a gente estar patinando na nossa vida espiritual. Se outros foram causador, dizendo alguma coisa assim, você não presta, você nunca vai vencer na vida. Talvez escutou lá na sua infância, seu burro, seu ignorante, tem que ser como seu irmão ou como a sua irmã. Esse seu irmão, essa sua irmã, sim, esse que é filho, esse que é filha, que dá orgulho. Você só nos dá tristeza. Talvez tenha ouvido alguma coisa assim ou semelhante. Talvez escutou assim, seu feio, sua feia. Você é um incapaz. Tá vendo? Sabia que você não iria conseguir. Já ouviu talvez alguma expressão assim, seu cabeção? No dia que nasceu, o médico, em vez de bater no seu bumbum, bateu na sua cabeça. Por isso que é esse, cabeção. Talvez lá na sua infância, escutou alguma coisa assim, no meu time você não joga. Ou disseram, não escolhe esse aí, esse é ruim pra chuchu. Certas palavras machucam tanto que nunca mais esquecemos. Irmãos, se não se livrar disso, não vai conseguir. Se este amargo está aí, do coração vai sair amargura. E se tem dor, irmãos, vai produzir dor em outros. Se foi rebaixado, vai querer rebaixar os outros para se reafirmar. Se não foi valorizado,
não vai valorizar ninguém. Pelo contrário, valorizará a si mesmo ao extremo. Pessoas que falam sem pensar, machucam sem saber. Irmãos, você não precisa carregar essa carga. Você não precisa carregar isso. Joga essa capa fora. Tire, não é seu isso. Não pertence a você. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus você tem valor. É nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Em Cristo você se torna filho do Deus Altíssimo. Essas coisas Jesus já levou na cruz por você. Não mais lhe pertence. Então, irmãos, será que entre nós tem pessoas que ainda continuam carregando isso? Então eu queria deixar esse encorajamento para você. Não precisa carregar isso. Por essas pessoas terem sido causador, usando mal a língua. Agora, irmãos, vamos olhar o outro lado. Se você foi o causador, eu resumi aqui bem curtinho. Se você foi o causador, vá a essa pessoa e peça perdão. E para fazer isso, irmãos, peça ajuda ao Espírito Santo. Então, nós gostaríamos de, nessa manhã, entregar esse pequeno órgão, nossa língua, ao Senhor e deixar o Espírito Santo cuidar dessa língua em todos os momentos. Amém, irmãos? Vamos cuidar bastante. Quero convidar a curvarem suas cabeças. Eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de orar por você que foi vítima, causaram coisas que você, quem sabe, está carregando até hoje por coisas que foram ditas. Eu quero orar por você também, se você foi o causador. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, nós, olhando esse livro rico, com preciosas orientações, e nessa questão do mau uso da língua, Senhor Jesus, se pessoas no nosso meio foram afetadas por palavras que foram malditas, estão carregando isso até o dia de hoje. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor remova pelo poder do Espírito Santo essas coisas da mente, do coração. E, ó Deus, possa se reafirmar na Tua presença a identidade de que nós somos Teus filhos, filhos que o Senhor ama, valorosos, que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas antigas já ficaram para trás. Então, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus e pelo poder que há no Espírito Santo, retira isso do coração. E, ó Deus, levanta essa pessoa em uma nova fase, num novo momento. Fortalece, Pai. E também aqueles que por algum motivo, no descontrole, na falta do domínio, soltou palavras que machucaram e que às vezes não percebeu e produziu e está produzindo morte. Senhor Jesus, toca no coração também, para que, ó Deus, possa ir no caminho da restauração. Se precisa pedir perdão, Senhor, dá força. Espírito Santo, ajuda para que possa fazer e dar esses passos. Ó Deus, às vezes a gente nem percebe, mas o Espírito Santo, que tem poder, revela ao nosso coração e ajuda-nos a dar esse passo para a glória e para a honra do Teu santo e eterno nome. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e vamos cuidar com bastante carinho essa área das nossas vidas, porque é uma coisa assim que às vezes a gente não percebe, mas está causando
grande mal na vida das pessoas. Amém? Irmãos, por favor, não encara isso aí como uma bronca, mas que isso possa ajudar a se libertar de coisas que estão aprisionando o seu coração. Amém? Deus abençoe. Agora, então, seguindo para a parte da ceia, pastor. Muito bem, gente. Nós soltamos os avisos. Será que todos estão preparados? Ok. Irmãos, não se acanhem não, viu? Se não tiver preparado, esse momento, esse culto, ele vai ser postado, a mensagem também. Então, naquele momento, se nesse momento você não está preparado, então você, né, pode escutar em outro momento e vocês participarem e fazerem a ceia aí de onde vocês estão. Aqueles que estão preparados, nós gostaríamos então de nós participarmos desse momento importante que é a expressão da igreja no sentido de que nós estamos lembrando daquele sacrifício que Jesus fez na cruz, morrendo por cada um de nós. Então, Paulo orienta a igreja que a gente faça a ceia, participe da ceia com esse coração, para a gente lembrar com gratidão desse sacrifício que ele fez por mim e por você. E o cálice que a gente usa, que é o suco de uva, e o pão, é um símbolo. Jesus está falando que o cálice simboliza o sangue e o pão simboliza o seu corpo. Então nós gostaríamos que, com muita alegria, com reverência, de nós participarmos da ceia. Mas antes, permita-me ler a orientação que Paulo deixa para a igreja de Corinto. Olha só o que fala. Porque eu recebi do Senhor, 1 Coríntios 11, 23, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Amém? Vamos então, irmãos, com temor no coração, com gratidão, vamos participar da ceia do Senhor. Então, se você estiver aí com o seu suco, com o seu cálice e com o seu pão, vamos então fazer isso em memória do Senhor. Diz o texto, né, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, irmãos, vamos todos comer do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, irmãos, vamos todos tomar do cálice do Senhor. Amém. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor pelo teu sacrifício na cruz. E o sangue que foi derramado na cruz nos purifica de todo pecado.
E, ó Deus, e é por causa disso que o Senhor concedeu a cada um de nós a graça. O Senhor concedeu a cada um de nós o poder para também dominar, refrear a nossa língua. Ajuda-nos, ó Deus, e nós te agradecemos, porque podemos depender do Senhor e do teu Santo Espírito. Ajuda, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um que está nos assistindo agora. Conduz sua vida, conduz, Senhor Jesus, sua família, e conduz a língua de cada um. Abençoa, e essa semana que se inicia, seja uma semana debaixo da tua bênção, para a glória do teu nome, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Eu gostaria então de dar a bênção. Eu sempre tenho costume, né? Vamos dar as mãos. Então, se você estiver sozinho, não tem jeito, né? Dá a mão para você mesmo. Mas se você estiver aí com sua esposa, seus filhos, dá a mão para eles, ou para ele, ou para ela, e tenha no seu coração nesse momento, ao fazer isso, você esteja também abençoando essa pessoa. O que é isso? Deseja o melhor de Deus para a vida dessa pessoa que está do teu lado. Amém? Então vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e para sempre. Amém. Amém, irmãos. Dá um abraço aí. E, ó, que legal. Deus abençoe. Boa semana. Muito obrigado, irmãos, por esse tempo. E o Senhor continue a dirigir suas vidas. Amém. Obrigado, Lucas. Está contigo. Amém, pastor. Então, declaro o culto encerrado. Pode parar de gravar. Se quiserem ficar conversando, não sei se vai deixar aberto. Mas sintam-se livres.